Fala galerinha, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula. Pessoal, na aula de hoje a gente vai aprender um tipo de defeito que é bastante comum, tá? E o pessoal tem muito dúvida nesse defeito aí. Então eu vou ensinar para vocês. A máquina que a gente vai estar falando é sobre a estação não, a fonte de alimentação, né? Mais conhecida como fonte de bancada, tá? E o que a gente vai aprender é quando a gente aparece esse tipo de consumo nela, tá? Aparece um consumo de 40 a 100 mil amperes, tá? E então a gente vai aprender isso daí. Deixa eu passando nas imagens seguintes que eu vou explicando isso aí para vocês. O que acontece, pessoal? O consumo de 40 a 100 é um defeito que acontece muito nos aparelhos hoje em dia. E a gente eu vou logo te dando uma dica que primeira coisa, para aparecer esse consumo, você tem que apertar o botão power, tá? Não é só colocar ele na fonte de alimentação, a gente já vai ver mais para frente ali na prática, né, que eu vou mostrar para você, mas você tem que apertar o botão power. Apertou o botão power, tem que aparecer esse consumo. Se aparecer esse consumo, não precisa ser exatamente 40 a 100, né? É assim, pode ser 39, pode ser 50 e pouco, 70, até 100. Então é entre, né, de 40 entre a 100, entendeu? Pode aparecer qualquer um desses consumos que vai ser esse tipo de defeito que eu vou ensinar e também a solução para esse defeito. Você tem que verificar o botão Power primeiramente. Como que você faz isso? Como você faz isso? Você vai ter que fechar um curto no botão Power. Se ele ligar no curto, que eu já vou ensinar como que vocês fazem isso, pode ser e não, você fecha o curto, o aparelho liga, aí trava nesse consumo, legal? Daí você vai lá e aperta, daí você faz o teste de novo, né? Sem fechar o curto, vai lá e só aperta o botão Power, tá? Deixa eu fazer aqui com um detalhe da placa que vai ficar melhor para vocês entenderem. Deixa eu sair daqui do slide e vou pegar a placa aqui, ó. Pegar a placa aqui. Se eu não me engano, isso aqui é um Moto G3, se eu não me engano, tá? Você vai lá, você vai pegar, deixa eu só aproximar aqui. Opa, sair do meu ajudante aqui de aula. Só colocar um zoom aqui para vocês entenderem. Ó, você vai pegar uma pinça, que vocês já sabem o que é. Vai pôr, você vai pôr uma ponta da pinça aqui, uma outra ponta da pinça aqui. E vocês vão ligar o aparelho na fonte de alimentação, né? No caso aqui, né? Deixa eu colocar os dois um do lado do outro para ficar mais didático o que eu tô falando, tá? Vocês vão fazer isso aqui, ó. Vocês vão pegar, aqui vocês já sabem, né? Como que liga o aparelho na fonte, por isso que eu não tô explicando, né? Cabinha, aqui você coloca a ponteira preta, aqui a vermelha, né? Preta é negativo, preto é positivo. Você vem aqui e coloca aqui, ó, aqui para ligar o aparelho. Colocou aqui, você vai fechar um curto, igual eu expliquei aqui nas duas soldas aqui do botão. Se esse aparelho ligar, só você fechando o curto e travar naquela voltagem lá que eu falei para você de 40 a 100, o que aconteceu? Ele está com esse defeito, certo? Mas como que eu vou saber se o botão power está com defeito ou não? Daí eu vou tirar, né? Desplugo aqui uma ponteira dessa, a boca de jacaré, e vou testar ele de novo, agora sem fechar curto, só ligando ele normal, só apertando. Eu ligo ele na fonte e aperto o power. Se ele não ligar o aparelho, não acontecer nada, o que pode ser? Pode ser defeito no botão. Aí você tem que verificar se não tem alguma oxidação aqui perto, ou o botão mesmo está com defeito, está com alguma solda fria. Aí o defeito é mais fácil, é só você substituir o botão que você vai ter sucesso, beleza? Esse é o primeiro teste que você vai fazer. Vamos lá para o segundo teste aí, que dá toda a sacada desse defeito.
desse defeito que acontece. Deixa eu apertar F5 aqui. E a gente... Por que isso acontece, galera? Isso acontece porque o aparelho ele perde o bootloader do aparelho. O que seria isso, pessoal? Bootloader é a entrada, é a memória, né? Só que ela é a entrada, essa memória ela é a entrada do software, certo? O software é o que vai todo o armazenamento do aparelho, a configuração, tudo a memória dele vai dentro dessa memória. E a gente chama isso aí de bootloader. O que acontece? Ele perde esse bootloader, tá? Por algum motivo. Então o aparelho ele não liga, entendeu? Ele não liga. Você vai colocar em modo de download, segurando as teclas, né? Pressionando as teclas, ele não entra em modo de download. Por quê? Porque ele perdeu essa memória. Então não adianta você ir pegando a placa e ressoldando, achando que o defeito pode ser no conector de carga, em componente ou em conector de bateria. Não, descarta tudo isso. Se acontecer esse tipo de defeito com você, você já sabe que o aparelho perdeu o bootloader e não tem como você fazer. E eu vou te mostrar a solução para isso, né? Logicamente. A primeira solução, qual que é? É você escrever de novo esse bootloader. Tá, Bruno, legal. Mas como que eu escrevo isso daí? Galera, você só consegue fazer, você reescrever isso daqui, é um procedimento de software, tá? É um procedimento de software isso daí. Só que você precisa ter um equipamento profissional. Vou colocar aqui, ó. Até coloquei um exemplo aqui, ó. Você precisa ter um equipamento profissional que a gente chama de box, tá? A gente chama de box. É uma interface que faz a comunicação do celular para o computador, tá? Você precisa ter esse equipamento. Você precisa saber mexer nele. Ele custa um valor razoável, não é tão barato. Chega a custar de R$ 1.000 a R$ 2.000 uma maquininha dessa que faz os modelos de alguma determinada marca, né? Eu coloquei aqui que geralmente o pessoal me pede indicação. Tem duas, Medusa e Octoplus Pro, as duas Pro. Elas fazem. Pesquisa se as duas fazem os dois procedimentos de JTAG e MMC. MMC, pessoal, é a memória que ele perdeu. É essa memória que você vai ter que reescrever isso daqui lá. Só que o que acontece? Eu deixei uma imagem aqui para vocês, ó, que é um procedimento meio que você vai precisar de um conhecimento técnico, né, para fazer isso daqui, ó. Ela vai vir tipo uma chapinha dessa daqui, ó, que ela é conectada à box, né? Isso aqui é a box. Aqui ele vai ter várias pinagens, tá? E a máquina que você comprar, vai ter um programa, certo? Esse programa lá você vai falar, eu quero fazer o Samsung A30S, é o modelo novo que saiu, ele perdeu a memória, né? Eu vou ter que reescrever. Aí o que acontece? Ele vai aparecer uma opção aqui que ele vai te dar uma foto. Uma foto do que? Uma foto da placa, igual tá aqui nessa imagem que eu deixei aqui para você, falando o que para você, ó? Você tem que ligar essa determinada linha aqui. Você tem que ligar determinada linha aqui. Ele vai te falando tudo aonde que você precisa ligar. Então aqui já misturou um pouquinho, né? Agora a gente está fazendo solda com software. Esse procedimento, antigamente, a gente fazia quando tinha desbloqueio de operadora, né? Hoje em dia não tem mais, qualquer celular desbloqueado. Mas isso antigamente chamava test point. A gente precisava fazer isso daqui, um procedimento desse na placa, para fazer um serviço de software. E hoje em dia, também a gente precisa fazer isso. Mas é um procedimento bem mais avançado, entendeu? Que demanda um conhecimento técnico legal do técnico, né? Da pessoa que está mexendo, que daí você tem que procurar conhecimento, né? Um curso bem mais avançado aí de software que faça te ensine a fazer esse procedimento de reescrever, né? O bootloader
é através do JTAG, né, que é isso daqui, na memória MMC, que é a memória daqui, tá? Então, Bruno, eu não consigo fazer pelo Odin. Ah, Bruno, você tem um curso de software e você ensina software lá. Tá, galera, quando acontece isso, você não consegue fazer pelo Odin. Por quê? Porque é só através de uma máquina profissional. Por que isso também, Bruno? Porque as marcas Samsung, Motorola, elas dificultam, né, esse procedimento. Aí o que acontece? Tem pessoas inteligentes, logicamente, né, os hackers, né, que inventam essas máquinas, né, que a gente chama de interface box, e eles vendem isso daí na internet, no mercado, faz um programa tipo craqueado e por aí vai, entendeu? Então é isso daí. Deixa eu só ver aqui que eu vou falar mais para vocês. Só sair daqui. Deixa eu entrar. Deixa eu entrar aqui em outro aqui para mim te falar, né? Essa parte que eu já falei. Uma outra coisa, pessoal. Eu deixei até uma imagem aqui, ó. Caso você tenha um poder de investimento melhor e puder comprar uma máquina de 4 dígitos, se você quer mexer com o celular, essa parte mais avançada de teste na placa, eu quero testar na componente, eu quero consertar componente na placa. Muita gente me pergunta, Bruno, dá dinheiro? Cara, depende, tá? Porque varia muito da região, varia muito do seu conhecimento técnico em eletrônica. Se for um aparelho caro, compensa. Se for um aparelho barato, não compensa. Porque a pessoa, vamos supor, você vai para arrumar um defeito, você vai demorar de 2 a 3 horas, às vezes, para você achar e consertar um defeito. Às vezes, em um outro conserto de meia hora, entendeu? 30 minutinhos você já faz esse dinheiro aqui. Mas fica a dica aí para vocês saberem, né? Como que faz o procedimento, porque esse tipo de consumo que aparece aqui, né, essa perca do bootloader aparece muito, né, nas assistências técnicas, então eu tô te dando essa solução aí quando acontecer. Ó, agora eu vou te dar uma última e possível solução, que é o quê? Você ressoldar a memória do aparelho, a memória MMC. Mas galera, eu vou te falar aqui, ó, vou frisar bem isso aí, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar 90% que não dá certo, tá? Não dá certo. Vai dar certo só através desse procedimento via box que eu falei para você, tá? Via box aí, JTAG, reescrever a memória. Mas por um acaso você der sorte, né? Se for algum tipo de solda fria que aconteceu em alguma trilha, né? Debaixo dela que é BGA, né? Aquelas soldinhas, né? Esferas, né? Que a gente tem. Se por a sorte você conseguir, você vai lá, você ressolda essa parte da memória. E eu já vou te dar mais uma dica aqui para você que não sabe encontrar a memória MMC, né? Porque no caso aqui, né? A placa que tá de baixo tem blindagem. Se tiver blindagem, você vai ter que arrancar, tá? Então a gente vai recorrer ao manual técnico. Deixa eu ver se esse daqui é legal para eu explicar que fique bem explicado. Se não for, eu vou entrar em outro manual aqui. Deixa eu ver, esse daqui não. Deixa eu ver um outro manual aqui. Deixa eu ver esse manual aqui, ver se tem aqui, ó. Vamos entrar nesse manual que é mais fácil de vocês entenderem. Eu vou entrar no esquema do aparelho, tá? Só que no layout dele, tá? E eu não sei então qual que é a memória MMC que eu tenho que soldar. Então super simples, tá? Vocês já sabem mexer em manual. Se não souber, só procurar as aulas aí sobre manual, sobre componente aí que vocês vão aprender. Eu vou digitar aqui, ó. Vou colocar a setinha e vou digitar MMC, que é a memória que, né, a gente tinha que escrever, porém a gente vai tentar fazer uma ressoldagem. Eu vou dar um procurar na tela aqui. Não deu? Deixa eu apagar aqui, vou apertar com o botão direito e vou vir aqui localizar MMC. Ó, ele deu na placa,
mas eu tenho que aproximar mais porque ele vai gravar em azul aqui, ó. Ó, galera, tá aqui, ó, MMC. Então seria essa memória aqui grandona que eu tenho que ressoldar. Então por aqui eu consigo saber. Esse aqui é o desenho da placa, né? Então qual memória eu tenho que ressoldar? Essa daqui, ó. Tá? Eu tenho que ressoldar essa memória aqui. Legal? Procedimento de ressoldagem a gente também tem aqui no curso, tá? A gente ensinou vocês aí, se vocês não assistiram, procura a aula aí de rebalem e reflow, tá? Duas palavrinhas em inglês aí que a gente ensina a mexer com componente aí que tem esse tipo de solda de baixo, né? Que é BGA. Legal, galera? Então a aula de hoje é isso daí. Legal? Se você tiver alguma dúvida, só deixar aí na plataforma que a gente atende vocês. Valeu, então, até a próxima aula.